O passado se foi. Todo mundo sabe disso. Aconteceu. Acabou. Ficou para trás. A gente lembra dele, claro, mas ele não existe mais. Certo? Errado. Completamente, fundamentalmente errado. E Richard Feynman, um dos maiores físicos que já existiu, pode explicar exatamente por que o passado não se foi. Ele nunca foi embora. Ainda está aqui agora, entrelaçado na estrutura de tudo que você vê e toca. E quando você entender por quê, nunca mais vai pensar sobre o tempo da mesma forma. Deixa eu te mostrar o que quero dizer. Agora mesmo, você está sentado em algum lugar ouvindo isso, existindo no que você chama de momento presente. Você pensa no agora como um único ponto no tempo, um fio de navalha entre passado e futuro. O passado está atrás de você, feito, terminado. O futuro ainda não aconteceu. E você está preso nessa pequena fatia chamada agora. Mas aqui está a questão que Feynman entendia. Essa imagem está errada. Completamente errada. O tempo não funciona assim. O momento presente não é um ponto. O passado não se foi. E o futuro não está esperando para acontecer. Tudo está mais conectado, mais entrelaçado, mais simultâneo do que você jamais imaginou. Agora, Feynman tinha esse dom incrível de pegar as ideias mais alucinantes da física e fazê-las parecer óbvias, quase simples. E quando se tratava do tempo, ele via algo que a maioria das pessoas não percebe. Ele via que quando falamos que o passado se foi, estamos fazendo uma suposição, uma grande suposição. Estamos supondo que o tempo flui, que ele se move para frente como um rio, nos carregando do passado para o futuro, que os momentos acontecem e depois desaparecem, substituídos por novos momentos. Pensamos no tempo como páginas de um livro, onde você está sempre na página atual e as páginas anteriores, bem, elas estão atrás de você. Você pode lembrar delas, mas elas não existem da mesma forma que a página atual existe. Mas e se não for assim que funciona? Aqui está o que Feynman te diria. Na física, na descrição matemática real da realidade, o tempo não flui. Ele simplesmente é. Tudo isso, passado, presente, futuro, todos são igualmente reais, igualmente existentes. Todos fazem parte da estrutura do universo, como diferentes localizações no espaço. Pense dessa forma. Você não acha que Los Angeles deixa de existir quando você está em Nova York? Você não acha que Nova York desaparece quando você viaja para Los Angeles? Ambas são lugares reais. Ambas existem simultaneamente. Você só não pode estar nas duas ao mesmo tempo. O tempo, de acordo com a física, funciona da mesma forma. Ontem é um lugar no tempo. Amanhã é um lugar no tempo. Ambos são reais. Ambos existem. Você só não pode estar nos dois ao mesmo tempo. Você está localizado no hoje, mas isso não torna o ontem menos real do que Los Angeles é quando você está em Nova York. Agora, eu sei o que você está pensando. Isso parece loucura. Você pode ir a Los Angeles. Você pode pegar um avião e voar até lá, mas você não pode ir ao ontem. Você não pode viajar para o passado. Então, como podem ser a mesma coisa? E essa é uma pergunta justa. Mas aqui está a questão. O motivo pelo qual você não pode viajar para o ontem não tem nada a ver com se o ontem existe ou não. Tem a ver com a estrutura do espaço-tempo e as leis da física. Existem restrições sobre como podemos nos mover através do tempo. Assim como existem restrições sobre como podemos nos mover através do espaço, você não pode viajar mais rápido que a luz através do espaço. Isso é uma lei da física. Mas isso não significa que os lugares além do seu cone de luz não existam. Da mesma forma, você não pode se mover para trás no tempo em circunstâncias normais. Mas isso não significa que o passado não exista. Feynman entendia isso em um nível profundo. Ele trabalhava com algo chamado formulação de integral de caminho da mecânica quântica.
E nessa formulação, as partículas não tomam apenas um caminho através do espaço-tempo. Elas tomam todos os caminhos possíveis, cada caminho simultaneamente. Uma partícula indo do ponto A ao ponto B não viaja apenas em linha reta. Ela explora todas as rotas possíveis, incluindo as que fazem loops para trás no tempo, as que zigue-zagueiam loucamente, as que fazem desvios por cada canto do universo. E todos esses caminhos contribuem para o resultado final. Todos eles são reais em certo sentido. Agora, os caminhos que vão para trás no tempo, os que violam nosso senso normal de causalidade, eles em sua maioria se cancelam quando você soma todos eles. Eles estão lá, mas interferem uns com os outros e não contribuem muito para o que observamos. Mas eles não são proibidos. Eles fazem parte da matemática. Eles fazem parte de como o universo realmente funciona no nível quântico. E isso revela algo profundo. A distinção entre passado e futuro, a seta do tempo que parece tão óbvia para nós, ela não é fundamental. Não está embutida nas leis básicas da física. As equações funcionam da mesma forma, seja o tempo correndo para frente ou para trás. Se você filmasse as interações de partículas e reproduzisse o filme ao contrário, não conseguiria notar a diferença. As leis não se importam. Então, de onde vem nosso senso de seta do tempo? Por que o passado parece diferente do futuro? Por que lembramos do ontem, mas não do amanhã? Feynman sabia a resposta. Vem da entropia, da segunda lei da termodinâmica, do fato de que a desordem aumenta com o tempo. Mas essa é uma lei estatística, não uma lei fundamental. É sobre probabilidades e grandes números de partículas, não sobre a estrutura profunda do tempo em si. Deixa eu explicar o que isso significa. Imagine que você tem uma caixa de moléculas de gás. No início, todas as moléculas estão em um canto da caixa. Esse é um estado de baixa entropia, um alto grau de ordem. Agora, você deixa as moléculas se espalharem. Elas preenchem toda a caixa. Esse é um estado de alta entropia, mais desordem. E aqui está a chave. Esse processo é muito mais provável de acontecer do que o reverso. É incrivelmente improvável que todas as moléculas se reunissem espontaneamente de volta em um canto. Não impossível, apenas fantasticamente improvável. Então, quando observamos esse sistema, vemos a entropia aumentando, vemos ordem se transformando em desordem, e dizemos que o tempo está se movendo para frente. Mas perceba uma coisa, as moléculas em si não sabem sobre a seta do tempo. Cada colisão, cada interação entre moléculas poderia igualmente bem correr ao contrário. As leis que governam essas colisões são simétricas no tempo. A seta do tempo emerge das estatísticas, do fato de que existem vastamente mais estados desordenados do que estados ordenados. Então os sistemas naturalmente evoluem em direção à desordem. É isso. É de onde vem nosso senso de passado e futuro. Não do tempo em si, mas da entropia. Agora, aqui é onde fica interessante. Por causa disso, porque a seta do tempo é estatística e não fundamental, há um sentido em que todos os momentos no tempo são igualmente reais. O passado não foi a lugar nenhum. Ainda é uma parte do espaço-tempo, ainda é uma localização válida na estrutura quadridimensional do universo. Quando os físicos escrevem as equações que descrevem o universo, eles incluem todo o tempo, passado, presente, futuro. Está tudo lá na matemática. Tudo faz parte da solução. O universo, dessa perspectiva, é um objeto quadridimensional. 3 dimensões de espaço, uma dimensão de tempo. E assim como cada ponto no espaço é parte do objeto, cada momento no tempo é parte do objeto. O Big Bang é parte dele. O momento em que você nasceu é parte dele. Este momento agora é parte dele. A morte térmica do universo daqui a bilhões de anos é parte dele.
Tudo isso existe. Tudo isso é real. Nós apenas experienciamos sequencialmente por causa de como nossa consciência funciona, por causa de como a memória e a causalidade funcionam em um universo com entropia crescente. Feynman tinha essa forma de fazer você ver que nossas intuições cotidianas sobre o tempo são paroquiais, limitadas. Achamos que o tempo flui porque o experienciamos fluindo. Achamos que o passado se foi porque não podemos voltar a ele. Mas esses são fatos sobre nós, sobre nossa perspectiva, sobre as limitações de nossa consciência e memória. Não são fatos sobre o tempo em si. É como um inseto na bola daquele outro exemplo. O inseto pensa que seu universo é bidimensional porque não consegue perceber a terceira dimensão. Nós achamos que o tempo flui porque nossa experiência consciente se move através do tempo em uma direção. Mas assim como o inseto está errado sobre a verdadeira natureza de seu universo, nós podemos estar errados sobre a verdadeira natureza do tempo. Feynman levava essas ideias a sério. Ele não as descartava como filosofia ou especulação. Ele as usava para fazer física. Seus diagramas, os diagramas de Feynman, mostram partículas movendo tanto para frente quanto para trás no tempo. Antipartículas são representadas como partículas regulares se movendo para trás no tempo. Não é apenas um truque matemático, é uma forma de ver a realidade. E as previsões que você faz usando esses diagramas correspondem a experimentos com precisão extraordinária. A teoria da eletrodinâmica quântica, que Feynman ajudou a criar, é a teoria científica mais testada da história. Ela acerta por mais de 10 casas decimais. E ela trata o tempo de uma forma que contradiz completamente nossas intuições do dia a dia. Então, o que isso significa para você, existindo em o que parece ser o presente? Significa que este momento, agora, não é especial em termos da física. Não é o único momento real. É apenas o momento em que você está localizado. Sua consciência está neste ponto no espaço-tempo, assim como seu corpo está em um ponto no espaço. Mas assim como outros pontos no espaço existem mesmo quando você não está lá, outros pontos no tempo existem mesmo quando você não está lá. Seu eu passado não desapareceu. Seu eu futuro já existe em certo sentido. Todos são parte da mesma estrutura quadridimensional. Agora, isso não significa que você pode mudar o passado. As leis da física ainda restringem como as coisas podem estar conectadas no espaço-tempo. Eventos no passado estão causalmente conectados a eventos no futuro de formas específicas. A estrutura do espaço-tempo não é arbitrária. Ela é governada pelas leis da relatividade e da mecânica quântica. Mas significa que o passado não está em branco. Significa que as equações que descrevem o universo incluem o passado como uma parte igual do todo. Significa que quando você lembra de uma memória, você não está acessando algo que não existe mais. Você está acessando uma conexão física entre seu estado cerebral atual e eventos que ainda são parte do espaço-tempo. Vamos nos aprofundar aqui, porque isso fica ainda mais estranho. Feynman era conhecido por seu amor pela clareza. Ele odiava a terminologia confusa. Odiava quando pessoas usavam palavras sofisticadas para esconder o fato de que não entendiam algo. E quando se tratava de tempo, ele era perfeitamente claro. As equações nos dizem o que é real. E nas equações, o tempo é uma dimensão, não um fluxo. Aqui está uma forma de pensar sobre isso. Na física newtoniana, o tempo era absoluto. Ele fluía uniformemente para todos, em todos os lugares. Havia um relógio mestre cósmico, e todos marchavam ao seu compasso. Mas Einstein mostrou que isso está errado. Na relatividade, o tempo é relativo.
ele passa em taxas diferentes para observadores diferentes. Se você viajar perto da velocidade da luz, seu tempo desacelera em relação a alguém parado. Se você estiver perto de um objeto massivo, seu tempo desacelera em relação a alguém longe da massa. Este não é apenas um efeito teórico, é medido. Relógios em aviões ficam para trás em relação a relógios no chão. Relógios em satélites GPS correm mais rápido do que relógios na superfície terrestre. O efeito é pequeno, mas é real, e tem que ser corrigido para que os sistemas de GPS funcionem precisamente. Agora, aqui está a implicação. Se o tempo passa em taxas diferentes para observadores diferentes, então não há um momento presente universal. Meu agora não é necessariamente seu agora. Se você está se movendo em relação a mim, ou se está em um campo gravitacional diferente, nossos relógios discordam sobre que horas são. E não é só que nossos relógios estão errados de alguma forma. Não há um agora verdadeiro. Diferentes observadores têm planos de simultaneidade diferentes. Eventos que são simultâneos para mim podem não ser simultâneos para você. Esta é uma consequência direta da relatividade de Einstein e tem sido confirmada inúmeras vezes. E isso significa que a ideia de um momento presente universal se movendo através do tempo simplesmente não funciona. Se não há um agora universal, então não pode haver uma onda de agora varrendo do passado para o futuro. A imagem do tempo fluindo desmorona. O que você fica é a visão do universo em bloco, a ideia de que o espaço-tempo é uma estrutura quadridimensional estática e que nosso senso de tempo passando é uma característica de nossa consciência, não uma característica da realidade em si. Feynman ficava confortável com isso. Ele não achava desconcertante ou deprimente que o passado ainda exista. Ele achava fascinante. Significava que o universo é mais rico do que parece. Significava que nosso senso de agora, nosso senso do presente, sendo especial, é uma espécie de ilusão, uma perspectiva limitada de criaturas finitas. Mas a realidade em si é eterna no sentido de que contém todo o tempo. Existe uma objeção comum a essa visão. Se o passado e o futuro já existem, então não há livre-arbítrio? Nossas escolhas não são ilusões? E Feynman teria te dito que essa objeção perde o ponto. A questão de se o futuro está fixo é diferente da questão de se o futuro existe. Pense sobre isso. Você existe agora, no presente. E no presente, você está fazendo escolhas. Essas escolhas são processos reais acontecendo em seu cérebro. Elas são parte do espaço-tempo. O fato de que o futuro também existe não significa que suas escolhas são pré-determinadas de alguma forma fatalista. Significa que o resultado de suas escolhas também faz parte do espaço-tempo, junto com as próprias escolhas. A estrutura é consistente. O passado, suas escolhas e o futuro. Todos se encaixam. Mas essa consistência não é a mesma coisa que pré-determinação. É mais como todo o espaço-tempo é uma história coerente e suas escolhas são parte de como essa história é contada. Você não está descobrindo um futuro pré-escrito. Você é parte do processo que torna o futuro o que ele é. Isso é sutil, e pensadores razoáveis discordam sobre isso. Mas o ponto é que a visão do universo em bloco não implica automaticamente que o livre-arbítrio é uma ilusão. Ela apenas significa que nossas escolhas, junto com tudo mais, são parte de uma estrutura quadridimensional. Vamos falar sobre outra coisa que Feynman entendia profundamente: o papel da luz em conectar passado e presente. Quando você olha para o céu noturno, você está olhando para o passado. A luz das estrelas leva anos, séculos, milênios para chegar até nós. Quando você vê a estrela Alpha Centauri,
você está vendo como ela era há 4 anos. Quando você vê a galáxia de Andrômeda, você está vendo como ela era há 2,5 milhões de anos. O universo observável é literalmente uma janela para o passado. E aqui está o mais profundo. Essa luz, esses fótons viajando através do espaço, eles não experimentam o tempo. Na estrutura de referência de um fóton, viajando à velocidade da luz, a dilatação do tempo é infinita. Nenhum tempo passa para o próprio fóton. Desde a perspectiva do fóton, ele é emitido e absorvido no mesmo instante, mesmo que para nós pareça que viajou por milhões de anos. Isso significa que a luz conecta diferentes pontos no espaço-tempo de uma forma atemporal. O passado e o presente estão ligados por esses fótons, para os quais o tempo não existe. Feynman pensaria sobre isso em termos de integrais de caminho. O fóton viaja de uma estrela distante ao seu olho, e você pode calcular a probabilidade desse acontecimento somando sobre todos os caminhos possíveis que o fóton poderia tomar. Esses caminhos incluem uns que vão mais rápido que a luz, uns que vão mais lento, uns que zigue-zagueiam pelo universo. A maioria desses caminhos malucos se cancela, e o que sobra é o caminho clássico, o fóton viajando em linha reta à velocidade da luz. Mas a estrutura matemática inclui todos os caminhos, e isso significa que a conexão entre a estrela distante e seu olho não é apenas sobre uma trajetória única através do espaço. É sobre toda a estrutura do espaço-tempo, e como diferentes pontos nessa estrutura estão relacionados. O passado e o presente não são separados. Eles estão conectados pela estrutura do espaço-tempo em si. Aqui está outro conceito que ilumina a persistência do passado: a conservação de informação. Na física, a informação é conservada. Ela não pode ser criada ou destruída. Se você conhece o estado completo de um sistema em um momento, pode, em princípio, calcular seu estado em qualquer outro momento, passado ou futuro. As leis da física são determinísticas nesse sentido. Não no sentido de que nossas escolhas não importam, mas no sentido de que as leis conectam diferentes pontos no tempo de uma forma livre de ambiguidade. Agora, na prática, você não pode realmente reconstruir o passado da informação presente. Há muita informação, espalhada demais, emaranhada demais com o ambiente. Mas, em princípio, a informação ainda está lá. O passado não foi apagado. Foi espalhado em padrões que ainda existem no presente. Feynman apreciaria esse ponto. Ele estava sempre interessado no que é possível em princípio versus o que é prático. E a conservação de informação te diz que o passado está codificado no presente. Cada átomo em seu corpo carrega informação sobre sua história. A configuração do universo agora contém uma gravação, embaralhada e difícil de ler, mas ainda lá, de tudo que já aconteceu. Isso é profundo. Significa que o passado não é apenas uma memória em nossas mentes. É uma gravação física na estrutura da realidade. Os padrões que existem agora são o resultado de tudo que veio antes. E esses padrões, em princípio, poderiam ser lidos para reconstruir o passado. Vamos nos aprofundar mais. O princípio holográfico, que vem de desenvolvimentos teóricos em gravidade quântica, sugere que toda a informação contida em uma região do espaço pode ser codificada em seu limite. Algumas versões desse princípio sugerem que o universo em si é como um holograma, com a realidade tridimensional que experienciamos emergindo de informação codificada em uma superfície bidimensional. Se isso estiver certo, significa que a informação sobre o passado não está apenas espalhada pelo presente. Está codificada de uma forma holográfica, onde cada parte contém informação sobre o todo. A estrutura do espaço-tempo, incluindo toda a sua história, pode ser codificada de formas que estamos apenas começando a entender. Feynman
não viveu para ver o desenvolvimento completo dessas ideias, mas ele teria adorado. Ele era sempre empurrado para onde a física o levava, mesmo quando desafiava a intuição. E a direção para onde a física aponta é essa. O passado não se foi. Ele é parte da estrutura, codificado no presente, conectado ao futuro, tudo parte de um todo unificado. Vamos considerar a interpretação de muitos mundos da mecânica quântica por um momento. Nesta interpretação, toda vez que um evento quântico acontece, o universo se ramifica. Cada resultado possível ocorre em algum ramo. Então, há uma árvore infinitamente ramificada de universos, todos igualmente reais. Feynman não endossou explicitamente a interpretação de muitos mundos, mas seu formalismo de integral de caminho é consistente com ela em espírito. Na integral de caminho, todas as histórias possíveis contribuem para o resultado. É como se todas as realidades possíveis estivessem sendo calculadas em paralelo. E na interpretação de muitos mundos, todas essas realidades existem. Agora, aqui está a coisa interessante sobre muitos mundos. Nesta interpretação, o passado não é apenas uma coisa. Cada passado possível existe em algum ramo, e cada um desses passados leva a um presente diferente. Então a estrutura da realidade é ainda mais rica do que um único universo em bloco quadridimensional. É uma árvore infinitamente ramificada de universos em bloco. Se isso estiver certo, então a questão de o passado ainda existir se torna ainda mais interessante. Qual passado? Cada passado possível existe em algum ramo. O passado não é apenas preservado, ele é multiplicado em cada possibilidade quântica. Esta é especulação, claro. Não sabemos se a interpretação de muitos mundos está correta, mas ilustra quão radicalmente a física moderna nos força a repensar o tempo e a existência. As intuições do dia a dia simplesmente não se aplicam nesta escala. Voltemos a algo mais concreto. A teoria da relatividade, tanto especial quanto geral, trata o tempo como uma dimensão. No espaço-tempo quadridimensional, eventos são pontos, e as relações entre eventos são descritas pela geometria. A distância entre dois eventos não é apenas distância espacial ou diferença temporal. É um intervalo do espaço-tempo que combina ambos. E essa geometria é fixa. A estrutura do espaço-tempo não muda. Ela simplesmente é. Os planetas se movem através do espaço-tempo em trajetórias chamadas linhas de mundo. Sua linha de mundo começa no seu nascimento e termina na sua morte. É uma curva quadridimensional através do espaço-tempo. E toda essa curva existe. Seu eu passado e seu eu futuro são apenas diferentes pontos na mesma curva. Feynman teria visualizado isso claramente. Ele era mestre em visualizar abstrações físicas. E ele teria visto que nesta imagem, perguntar se o passado ainda existe é como perguntar se a parte esquerda de uma mesa ainda existe quando você está olhando para o lado direito. Claro que existe. Tudo é parte da mesma estrutura. Você está apenas focado em uma parte dela. Agora, há um problema filosófico com essa visão, e vale a pena reconhecê-lo. Se todo o tempo já existe, então em que sentido alguma coisa acontece? Não é a própria ideia de acontecer, de eventos ocorrendo, embutida na ideia de tempo passando? Se o tempo não passa realmente, eventos ainda acontecem? Esta é uma preocupação genuína, e filósofos debatem sobre ela. Mas a resposta, penso eu, é que o acontecer não requer fluxo. Eventos são relações entre coisas no espaço-tempo. Uma bola batendo em uma janela é um evento. Envolve a bola, a janela e uma relação particular entre elas em um ponto no espaço-tempo. Esse evento existe como parte da estrutura do espaço-tempo. Ele não precisa entrar em existência de alguma forma. Ele simplesmente é. Nosso senso de que eventos entram em existência vem de nossa experiência consciente, que se move ao longo de nossas linhas de mundo.
Encontramos eventos em sequência e interpretamos esse encontro como os eventos acontecendo. Mas os eventos em si não estão esperando por nós para encontrá-los. Eles já estão lá, parte do cenário quadridimensional. Feynman era físico, não filósofo. Ele era cauteloso sobre ser puxado muito fundo em debates metafísicos. Mas ele teria reconhecido que a física tem implicações filosóficas. Se as equações nos dizem que o tempo é uma dimensão, que todo o tempo existe, então esse é um fato sobre a realidade que precisamos levar a sério, mesmo que não se encaixe em nossas intuições do dia a dia. Deixe-me te dar uma analogia que pode ajudar. Imagine que você é um personagem em um filme. O filme já existe. Cada frame está gravado. Desde a perspectiva do filme como um todo, nada está acontecendo. São apenas frames, imagens estáticas em uma bobina. Mas desde a perspectiva do personagem, dentro do filme, as coisas estão acontecendo. O personagem experiencia a história se desdobrando. Eles não sabem o que vem a seguir. Eles tomam decisões, eles reagem a eventos, eles sentem o tempo passando. O personagem e o espectador de fora têm perspectivas diferentes, mas ambas são válidas em certo sentido. O espectador vê toda a estrutura de uma vez. O personagem vê de dentro, em sequência. Nós somos como o personagem. Estamos dentro do espaço-tempo, experienciando sequencialmente. Mas isso não significa que a perspectiva do espectador está errada. O espaço-tempo, o filme inteiro, ainda existe como um todo. Agora, essa analogia não é perfeita. Filmes são feitos por pessoas, e os personagens não são conscientes de verdade. Mas ela captura algo sobre a relação entre a estrutura do espaço-tempo e nossa experiência dela. Podemos estar dentro de uma estrutura que existe como um todo, e ainda assim experienciá-la como se desdobrando no tempo. A propósito, esse paradoxo de estar dentro de uma estrutura atemporal enquanto experiencia o tempo é algo que Feynman teria apreciado. Ele adorava paradoxos que revelam limitações em nosso pensamento. Ele os usaria para apontar que nossa intuição é construída a partir de experiência, e nossa experiência é limitada. Não experienciamos a relatividade diretamente. Não experienciamos a mecânica quântica diretamente. Então, claro, nosso pensamento sobre tempo e realidade é limitado também. A forma de superar essas limitações é prestar atenção na física, nas equações que descrevem a realidade. E quando você faz isso, você encontra o passado ainda aqui. Ele nunca foi embora. Vamos falar sobre memória por um momento. Memórias são registros físicos em seu cérebro. Quando você lembra de ontem, você não está viajando magicamente no tempo. Você está acessando um padrão de conexões neurais que foi criado por experiências passadas. Esse padrão é um efeito físico de eventos passados. É um fio conectando seu estado cerebral presente ao passado. E como discutimos, o passado ainda existe no espaço-tempo. Então sua memória não é apenas uma sombra de algo que se foi. É uma conexão com uma parte do espaço-tempo que é tão real quanto o presente. Claro, as memórias são imperfeitas. Elas se desintegram, elas são reconstruídas, às vezes são completamente erradas. Mas a imperfeição está na codificação, não na existência do passado. O passado realmente aconteceu e ainda é real. Nosso acesso a ele é apenas limitado e propenso a erros. Feynman era implacavelmente honesto sobre o que sabemos e o que não sabemos. Ele não afirmaria mais do que as evidências suportam. Mas as evidências realmente suportam a ideia de que o passado é real. Elas suportam a ideia de que o espaço-tempo é uma estrutura quadridimensional. Elas suportam a ideia de que nossa experiência de tempo passando é sobre nossa perspectiva, não sobre a natureza fundamental da realidade. Deixe-me te dar mais um ângulo nisso. A mecânica quântica tem esse recurso estranho chamado superposição.
Partículas podem estar em múltiplos estados ao mesmo tempo até serem medidas. Elas estão em múltiplos estados de uma vez. E quando você as mede, a superposição colapsa e você obtém um resultado definido. Mas aqui está a parte estranha. Esse colapso parece violar a simetria temporal. A evolução para frente de um sistema quântico é reversível. Você pode rodá-la ao contrário, mas o colapso não é reversível. Ele escolhe um resultado e descarta os outros. Então o que está acontecendo? A simetria temporal é quebrada pela medição quântica? Feynman lutou com isso, e sua resposta, essencialmente, foi que o colapso não é um processo fundamental. É uma descrição efetiva do que acontece quando um sistema quântico interage com um ambiente macroscópico. O ambiente age como um dispositivo de medição, e a interação cria correlações que fazem o sistema parecer estar em um estado definido. Mas, fundamentalmente, todo o sistema, partícula quântica mais ambiente, ainda está evoluindo de acordo com leis simétricas no tempo. A aparência de colapso, a aparência de irreversibilidade. É sobre nossa perspectiva limitada, nossa incapacidade de rastrear todos os graus de liberdade no ambiente. Não é sobre o tempo em si. Isso se conecta de volta à visão do universo em bloco. Se todo o tempo existe, se passado e futuro são ambos reais, então a mecânica quântica está descrevendo correlações através do tempo. Quando dizemos que uma partícula está em superposição, estamos dizendo que ela está correlacionada com medições futuras de uma forma específica. E quando a medimos, não estamos mudando o passado. Estamos descobrindo qual ramo da função de onda corresponde à nossa localização no espaço-tempo. O passado e o presente são consistentes, porque são parte da mesma estrutura. A função de onda descreve toda a estrutura, todo o tempo, e as medições revelam em qual parte dessa estrutura estamos. Ok, agora deixe-me te contar sobre algo realmente profundo que Feynman disse. Ele uma vez comentou que o mesmo elétron poderia estar se movendo para trás e para frente no tempo múltiplas vezes, criando o que parece ser muitos elétrons. Esta era uma ideia meio séria que ele discutiu com seu orientador John Wheeler. Wheeler sugeriu que talvez haja apenas um elétron no universo, e ele apenas zigue-zagueia para frente e para trás através do tempo, criando a ilusão de muitos elétrons. Todo elétron que você vê é o mesmo elétron em diferentes pontos em sua jornada através do espaço-tempo. E todo pósitron, todo antielétron, é esse mesmo elétron se movendo para trás no tempo. É uma ideia maluca, e Feynman sabia que havia problemas com ela. O número de elétrons e pósitrons não corresponde, por exemplo, mas a ideia captura algo profundo. Ela captura a ideia de que o tempo não é o que pensamos, que partículas podem se mover através do tempo de formas que desafiam nossa intuição, e que o passado e o futuro são tão entrelaçados que até a identidade, a questão de se dois elétrons são o mesmo ou diferentes, se torna ambígua. Este é o nível de estranheza com que estamos lidando, e Feynman abraçou isso. Ele não se esquivou da bizarrice, ele a usou. Ele a transformou em uma ferramenta para entender a realidade. E o que ele descobriu é que quando você leva essas ideias estranhas a sério, quando as segue até suas conclusões lógicas, você obtém teorias que funcionam. Você obtém previsões que correspondem a experimentos. Você obtém um entendimento mais profundo de como o universo realmente opera. O passado não se foi. Partículas podem se mover para trás no tempo. O espaço-tempo é uma estrutura quadridimensional, onde todos os momentos existem. Estas não são especulações filosóficas. São características de nossas melhores teorias da física. E essas teorias são testadas todo dia em laboratórios ao redor do mundo. Deixe-me te dar mais um exemplo de como o passado persiste. Emaranhamento quântico.
Quando duas partículas estão emaranhadas, medir uma afeta instantaneamente a outra, não importa quão distantes estejam. Einstein chamou isso de ação fantasmagórica à distância e pensou que provava que a mecânica quântica estava incompleta. Mas experimentos confirmaram é real. Agora, aqui está a coisa. Emaranhamento cria correlações através do espaço, mas também cria correlações através do tempo. Você pode ter partículas que estão emaranhadas não apenas umas com as outras no espaço, mas com seus próprios estados futuros e passados. Sua medição agora pode estar correlacionada com uma medição que aconteceu no passado ou vai acontecer no futuro. O estado passado da partícula não é independente do estado presente. Eles estão conectados, emaranhados, parte do mesmo sistema quântico. E esse sistema abrange o tempo, não apenas o espaço. A formulação de integral de caminho de Feynman torna isso explícito. Quando você calcula a probabilidade de uma partícula ir do ponto A ao ponto B, você soma sobre todos os caminhos possíveis, e esses caminhos incluem loops no tempo. Uma partícula pode ir para frente, depois para trás, depois para frente novamente, e todos esses caminhos contribuem para a resposta final. O passado não é uma coisa separada, é parte do mesmo cálculo. Está tecido na descrição quântica da realidade. A história da partícula não é uma sequência de eventos definidos, é uma superposição de todas as histórias possíveis. E essas histórias incluem umas que visitam o passado múltiplas vezes. Agora, eu sei que isso soa como ficção científica. Parece estranho demais para ser verdade, mas aqui está a coisa. Essas ideias têm consequências. Elas fazem previsões, e essas previsões foram testadas. Os padrões de interferência que você vê em experimentos quânticos, os valores precisos das constantes físicas, o comportamento das partículas em aceleradores, tudo isso corresponde ao que você esperaria se as partículas realmente explorassem todos os caminhos possíveis através do espaço-tempo, incluindo para trás no tempo. A matemática funciona, os experimentos concordam, e a forma mais simples de entender por quê é aceitar que o passado ainda existe, que é parte da estrutura que as partículas estão explorando. Feynman te diria para não confiar na intuição aqui. A intuição é construída a partir de experiência, e nossa experiência é limitada. Não experienciamos superposição quântica diretamente. Não experienciamos reversão temporal diretamente. Não experienciamos a estrutura quadridimensional do espaço-tempo diretamente. Então, claro, parece estranho quando a física nos conta sobre essas coisas, mas isso não as torna menos reais. Apenas significa que a realidade é maior e mais estranha do que o pequeno canto dela para o qual evoluímos para navegar. E a forma de entender a realidade não é forçá-la em nossas categorias intuitivas, mas deixar a evidência nos guiar, seguir a matemática, aceitar que o universo pode funcionar de formas que não esperávamos. Aqui está a parte bonita. Apesar de toda essa estranheza, apesar da bizarrice de partículas se movendo para trás no tempo e o passado ainda existindo, e o universo em bloco, e tudo isso, a teoria funciona. Não é apenas filosoficamente interessante, é praticamente útil. Engenheiros usam mecânica quântica para projetar transistores e lasers e máquinas de ressonância magnética. Físicos a usam para entender estrelas e buracos negros e o Big Bang. O Sistema de Posicionamento Global, GPS, requer correções tanto para a relatividade especial quanto para a geral, para funcionar precisamente. Se não entendêssemos como a dilatação do tempo funciona, se não soubéssemos que o tempo passa em taxas diferentes em lugares diferentes, o GPS estaria errado por milhas em horas. Essas coisas são reais, foram testadas, funcionam, e nos dizem que o passado não se foi. Então aqui está onde estamos. O universo é uma estrutura quadridimensional chamada espaço-tempo. Todo evento,
todo momento é um ponto nessa estrutura. O passado não está atrás de nós em algum sentido metafórico. É uma coordenada diferente no espaço-tempo, tão real quanto o presente, apenas não acessível para nós porque nos movemos através do tempo em uma direção devido à entropia. Nossas memórias são registros físicos de eventos passados, mas os eventos em si ainda existem no espaço-tempo. A luz de estrelas distantes é literalmente o passado chegando até nós no presente. Todo átomo em seu corpo carrega informação sobre seu passado, e as leis da física descrevem todo o tempo, passado, presente e futuro, como partes de um único todo unificado. Isso é o que Richard Feynman entendia. Isso é o que a física nos diz. E essa é a verdade sobre o tempo.